Eu não acredito nos resultados dos testes do Lightning Cap para aferir o nível de proteção aos ocupantes dos automóveis comercializados no Brasil. Ela esconde suas aberrações sob a bandeira da segurança veicular. Seus critérios são nebulosos, mal explicados, e a entidade uruguaia se contradiz em suas próprias avaliações. E descobri a companhia de um jornalista argentino que também questiona a seriedade do seu comportamento. A gota d'água que fez entornar o caldo foi o crash test em julho de 2023 de um Jeep Renegade, resto de estoque, encontrado numa loja do Panamá. Um modelo que, quando lançado em 2015, recebeu 5 estrelas do Lightning Cap. Enquanto o novo Renegade, fabricado desde 2022, tem 6 airbags, o testado tinha apenas 2. Natural o péssimo resultado. O Renegade perdeu 4 das 5 estrelas que ganhara. Óbvio que o Lightning Cap não trata com imparcialidade todas as fábricas presentes aqui na região. A versão original do Volkswagen Virtus, por exemplo, produzida no Brasil, recebeu 5 estrelas da entidade uruguaia. Depois testou uma nova versão fabricada na Índia, também aprovada. Mas e a produzida no Brasil? Neste caso, os uruguaios não acharam necessário realizar outros testes. Apenas uma auditoria para comprovar que o carro brasileiro recebera as mesmas alterações introduzidas na Índia. Como se todos os componentes do carro indiano fossem idênticos aos nossos. Eu recebo uma saraivada de críticas cada vez que questiono o Lightning Cap. Há quem diga que ruim com ela, pior sem ela. E a imprensa brasileira pouco se preocupa com seus mal explicados critérios e publica sem questionar seus resultados muitas vezes enganosos e tendenciosos. Mas apareceu outro jornalista que estranhou o procedimento do Lightning Cap. O argentino Martin Cimacurbi, da AutoWeb, que também faz duras críticas aos uruguaios. Ele analisou os modelos testados pela entidade uruguaia desde que se instalou em 2010 e afirma que ela não trata as marcas igualmente. Ele diz que, por exemplo, em 5 anos, de 2013 a 2017, foram testados 10 modelos da GM. Um volume que, segundo ele, não se repetiu em nenhuma outra montadora e que 8 deles receberam 0 estrela. Um ficou com apenas 3 e outro com 4. A partir de 2018, o jornalista percebeu que a GM, quis limpar sua imagem depois de tantos resultados ruins e decidiu então pagar os testes de 8 novos modelos que receberam uma pilha de estrelas, uma verdadeira constelação dos uruguaios. E que eles sequer criticaram o Chevrolet Aveo, vendido no México somente com 2 airbags e sem ESP, controle de estabilidade. O jornalista argentino estranha também a súbita mudança de critério do Lightning Cap. Recentemente, diz ele, um Chevrolet Tracker recebeu 5 estrelas, mesmo apesar de um incêndio durante os testes, o que jamais teria sido perdoado em outro modelo. O sistema pirotécnico de disparo do cinto de segurança provocou um incêndio no interior do carro, segundo a própria Lightning Cap. Martin ressalta que a nova vítima dos uruguaios é Stellantis e suas suspeitas se confirmaram há alguns meses. A partir do quê? Do teste estapafúrdio com o Jeep Renegade, aquele encontrado lá no Panamá. Ele aponta objetivamente
que, aspas, a régua não é a mesma para todas, fecha aspas, pois os uruguaios acusaram a Jeep de anunciar um teste realizado há mais de 5 anos, mas se esqueceu de que a Volkswagen fez o mesmo com o Virtus na Colômbia. Ele continua afirmando que, aspas, o Lightning Cap parece fazer vista grossa com a Volkswagen, com quem se dá muito bem desde que surgiu a entidade. Aspas. E lembra que anunciou as 5 estrelas do novo Virtus produzido na Índia, logo confirmado como unidade brasileira, enquanto aqui na Argentina e em outros países se vendia o modelo anterior sem nenhuma explicação. Ele não perdoou também a absoluta falta de critério da entidade ao julgar um antigo Peugeot Partner patagônico de 3 gerações atrás, década de 90, contra um Peugeot Rifter, não vendido na Argentina, mas com projeto novo. Oxalá, diz ele, sejam tão exigentes com a nova Volkswagen Amarok. Martin Cimacurbi encerra sua excelente matéria, afirmando que, aspas, há tempos tenho a sensação de que o Lightning Cap denuncia quem tem vontade de denunciar, motivado sabe-se lá por quê, e não pela realidade dos fatos. Eles devem ter suas razões para esse procedimento, mas eu tenho as minhas, diz ele, para pensar que nem tudo é tão altruísta como nos vendem. Mas a Stellantis não é a única vítima, pois o Ford Ka, o Renault Duster e o Hyundai HB20 e outros também perderam estrelas aqui no Brasil pelos critérios subjetivos e não coerentes com as premissas estabelecidas pelo Euro NCAP, lá na Europa. Mas para fechar o ano com chave de ouro, no último teste divulgado em 2023, ela conferiu apenas 2 estrelas ao Fiat Pulse. Volta a se confundir ao explicar o critério, pois declara boa proteção na maioria dos itens dos testes de impacto. Ou seja, foi aprovado no crash test, mas perdeu pontos em critérios subjetivos, como o dispositivo ADAS. A fábrica consultada acusa a entidade uruguaia de testar um modelo não mais produzido, mais ou menos como naquele caso do Renegade. Informou a Fiat, a Lightning Cap já está fabricando uma versão mais completa em termos de segurança. Mas os uruguaios exigiram mais uma vez, como no caso do Renegade e outros, que a Stellantis patrocinasse o teste pela bagatela de 500 mil euros. Se ela estivesse interessada em que fosse testado o novo modelo. Aliás, para que um carro da Volkswagen no dia de seu lançamento à imprensa já tivesse sido contemplado com 5 estrelas pelo Sr. Furas, só mesmo com um teste patrocinado pela fábrica, pois o modelo obviamente ainda não estava disponível nas concessionárias. Fosse minimamente ético, o Lightning Cap faria constar em seu site se o teste foi realizado às expensas do fabricante ou dela própria. Eu avalizo integralmente as desconfianças de Martin Cimacurbi em relação ao Lightning Cap, pois seus critérios são cada vez mais duvidosos e nem sempre a segurança é prioridade para o seu secretário-geral, senhor Alejandro Furas. Gostou desse vídeo do Vroom? Você ouviu no Dailymotion ou no YouTube? Nesse caso já assinou, já cutucou o sininho para ser notificado dos próximos? Se gostou dessas conversas sobre os bastidores do Lightning Cap, deixe o seu like. Mas saiba que além do Dailymotion e do YouTube, o Vroom publica seus vídeos também no Facebook, no Instagram, no X, esse Twitter,
e no próprio portal vrum.com.br. Obrigado pela audiência e nos encontramos no próximo vídeo, né? Um abraço, até lá.